Mais um Saúde agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de falar qual vai ser o tema de hoje, eu quero agradecer a sua companhia e audiência e lembrar sempre que a sua participação é fundamental aqui no nosso quadro. Faz o seguinte, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado no seu celular. E se tiver alguma dúvida, é muito simples. É só mandar para esse número de WhatsApp que a gente vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas relacionadas aí sobre saúde. Agora sim, vamos falar sobre o tema, porque olha, a médica que vai tirar todas as dúvidas sobre síndrome dos ovários policísticos e sobre essa síndrome na adolescência, olha só, é a doutora Larissa Garcia Gomes. Ela é endocrinologista, faz parte também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema que ainda tem muitas dúvidas. Então, antes de mais nada, doutora, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos. Acho que a senhora está até no consultório aí, mas fez questão de parar tudo só para falar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Olá a todos e todas. É um super prazer estar falando com vocês, esclarecendo esse tema que é ainda bastante controverso na literatura médica. Doutor, então vamos começar a entender, né? A gente fala muito síndrome dos ovários policísticos, mas o que é essa síndrome? E se a síndrome não é doença, explica pra gente. Perfeita colocação. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de comentar em aulas, enfim, é que a síndrome é muito mais do que ver um ovário policístico a ultrassom, né? Então, é um conjunto, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que, agrupados, vão dar esse diagnóstico, né? E ainda tem esse nome de síndrome porque as causas que levam a isso ainda são pesquisadas. A gente tem grupo de pesquisa, inclusive, envolvido nessas questões do que leva a essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas. Então, a síndrome de ovário policístico, ela se caracteriza, né, por um excesso de produção hormonal, de hormônios tipo que a gente chama de androgênios, tá? São hormônios da família da testosterona, então são meninas, mulheres que têm uma concentração aumentada desses hormônios. Isso acaba levando a uma clínica, às vezes, de excesso de pelos, de acne, tá? Um outro sintoma, pela essa disfunção hormonal ovariana, é a irregularidade menstrual. Então, as meninas, elas ciclo, em vez de ciclar mensalmente, pode ter ciclos mais curtos, ciclos mais longos, então não tem aquele padrão regular de menstruação. E, por fim, podem apresentar também o achado de ovários micropolicísticos a ultrassom, que tem critérios de ultrassom, ultrassonográficos muito bem estabelecidos, né? Além disso, acho que é fundamental afirmar que é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Então, tem um monte de outras condições clínicas que pode mimetizar esses quadros clínicos, né? Por exemplo, a gente tem excesso de outros hormônios que acabam também dando irregularidade menstrual. Então, quando a gente recebe uma paciente, né, com essas sintomatologias, né, a gente vai primeiro caracterizar bem, porque nem todos os sinais e sintomas precisam estar presentes nessa paciente. Inclusive, pode ter meninas que têm os sintomas, mas os hormônios são normais ainda. Então, tem um mix de achados, né? E a gente também faz uma série de investigações para excluir o que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Então, na verdade, é uma coisa complexa, né? É um conjunto de sinais e sintomas, isso caracteriza a síndrome, né? E não tem uma etiologia, uma causa única bem estabelecida. E, doutora, quando a gente fala dessa síndrome do ovário policístico, é normal, não sei se é essa palavra certa, o normal, começar a aparecer com qual idade? A mulher depois dos 25, depois dos 30, o que se vê assim na maioria dos casos, em geral? Então, na maioria dos casos, vai começar depois da menarca, da primeira menstruação, né, na adolescência mesmo. Só que é um diagnóstico extremamente difícil nessa faixa etária. Por quê? Né? Quando a gente menstrua, a menina menstrua, ela tem ainda o que a gente chama de imaturidade desse controle do ciclo menstrual, né? E por isso é comum, nos primeiros 2 até 3 anos depois da primeira menstruação, a gente ter ciclos irregulares. Além disso, é comum na puberdade a gente ter acne. É comum na puberdade a gente ter uma série de disfunções, às vezes até um pouquinho hormonais, porque a gente não está ainda com uma maturidade desse ovário
para menstruar regularmente, para ovular todo mês. Então, muitas das características que confirmam a síndrome de ovário policístico estão presentes nos primeiros anos do pós-primeira menstruação. E aí é a controvérsia. E eu queria dizer que fechar esse diagnóstico, gente, ele implica em várias consequências. Então, às vezes, é melhor a gente retardar um pouco esse fechamento, né, de quadro que faça, olha, ela tem chance de ter, né, já está com 2 anos, por exemplo, da primeira menstruação, ainda está irregular, vamos acompanhar, né, ou deu uma característica ultrassom, vamos acompanhar, mas fechar, falar que é isso, implica em uma série de condições que estão associadas à síndrome e que vão merecer acompanhamento para o resto da vida. Então, esse cuidado, né, na adolescência, porque a gente traz esse tema da adolescência pela interposição dos sintomas da adolescência normais com sintomas da síndrome de ovário policístico. E aí, como é que funciona o tratamento num caso assim, doutora? Vai tratar apenas os sintomas? Porque a adolescente se incomoda, né? Quando aparece muita espinha, né? As acnes ou excesso de pelo. E aí, esse tratamento é foco ali no que está sentindo, naquele sintoma. Exatamente. Isso é ao longo de toda a vida da mulher, mesmo naquelas que a gente fecha o diagnóstico da síndrome. O diagnóstico ele é muito mediado pelos sintomas, ainda, tá? Principalmente, porque assim, na verdade, por a gente não saber como reprogramar esse ovário que está disfuncional, a gente acaba realmente baseando o tratamento na demanda que a paciente tem. E eu sempre também, é uma coisa que eu sempre afirmo, que a gente deve valorizar muito os sinais e sintomas, as queixas dessa adolescente, dessa mulher. Acne e sutismo, principalmente em face, queda de cabelo importante, são sintomas que trazem muito, muito transtorno para a mulher. A gente minimiza o impacto, porque é uma coisa eventualmente que né, considerado mais eventualmente estético, mas não. Né? As mulheres com síndrome de ovário policístico têm um alto índice de depressão, de ansiedade, né? Isso teve uma enxurrada de artigos nos últimos 5, 7 anos sobre a prevalência, o quão frequente é transtornos psiquiátricos nessa mulher, justamente porque são sintomas que são muito aparentes, que causam muito transtornos nessas meninas e nessas mulheres. Então, sempre tratar baseado sim nos sintomas. E às vezes, antes da gente fechar o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, a gente pode reacessar isso depois. A gente observa a demanda. Se é uma acne grave no adolescente, a gente trata a acne, né? Eventualmente com a parceria de um dermatologista, trata aquilo e depois, eventualmente, tem um risco, a gente vai ter que reacessar seu perfil no futuro e a pessoa fica consciente disso. Que, às vezes, naquele momento, é mais importante tratar a paciente. Doutora, esse tratamento é com base em hormônios, remédios com hormônios? Explica pra gente como que é. Então, o tratamento ainda, a primeira linha, né, no tratamento, então vai depender muito da queixa, de novo, né? Por exemplo, se é só ciclar a paciente, a gente pode usar um hormônio natural, que é a progesterona, que é geralmente o que falta, a gente faz isso de forma cíclica, por exemplo, tá? Se é o excesso, sinais de excesso hormonal mesmo, de testosterona, o melhor jeito de tratar é pausando esse ovário. E a gente faz isso com os contraceptivos hormonais, muitas vezes. É a primeira linha do tratamento. E aqui eu falo contraceptivo como terapêutica, que é diferente apesar de ter um efeito de contracepção, mas o efeito no controle hormonal é extremamente importante. Tem um trabalho publicado no ano passado que mostrou que mulheres com síndrome de ovário policístico confirmado, né, e que têm tratados com pílula anticoncepcional versus aquelas não, tem menor risco menor associação com diabetes mellitus, com o uso da pílula. A pílula, nesse caso, minimiza esse excesso hormonal e excesso de testosterona em mulheres está muito associado a complicações metabólicas, né, principalmente diabetes no futuro. Existe essa associação. Então, é uma forma terapêutica de regulação hormonal. Sim, então a gente trata muitas vezes com contraceptivos. Essa era a minha próxima pergunta, eu vou até pegar esse gancho. Então, quando a gente fala de pílula, contraceptivo, né, a gente tem, né, na cabeça, logo vem evitar a gravidez.
No adolescente, na menina aí de 12, 13 anos, naquela que não iniciou a vida sexual, ela pode então fazer o uso desses medicamentos, mas aí, né, esse medicamento vai muito mais além, né? Não é só evitar a gravidez, então. Não, não é só evitar a gravidez, a gente sabe que o contraceptivo tem vários benefícios. Você sabe, eu gosto de trazer isso porque a gente existe muito medo e mito com relação ao contraceptivo. O contraceptivo tem efeitos adversos, sim, a gente sabe todos eles, a gente sempre pesa em qualquer medicação que a gente vai usar riscos e benefícios. Mas eu sempre gosto de pontuar os benefícios dos contraceptivos. Eles diminuem o fluxo menstrual, eles diminuem a tensão pré-menstrual, eles diminuem o excesso de andrógenos, o hirsutismo, que é o excesso de pelo nas mulheres com síndrome de ovário policístico, ele está associado a um menor risco de câncer de útero. Então, assim, tem coisas positivas associadas aos contraceptivos e quem tem necessidade de usá-los, né? Uma outra coisa é a contracepção, mas quando você tem uma indicação desse medicamento para um objetivo, né, específico, ele pode ser extremamente benéfico e a gente sempre vai usar, obviamente, avaliando todos os seus fatores de risco. Então, essa é uma conversa que a gente tem que ter pesando, mostrando os benefícios e os riscos, e geralmente de uma forma clara, mostrando, principalmente a mulher depois que usa, e vê os resultados que são realmente fantásticos, assim, as mulheres melhoram muito, melhoram da pele, e o pelo também vai diminuindo ao longo do tempo, fica claro que para essa mulher esse tratamento ele é importante. E doutora, quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, é um tratamento para o resto da vida ou vai chegar uma hora que essa menina, essa adolescente, vai parar de tomar a medicação? Como que funciona? O que a senhora vê na maioria dos casos? Então, é uma boa pergunta, né? A gente vê uma grande variabilidade em relação à evolução, né, da síndrome de ovário policístico ao longo do tempo, mas é uma doença da vida, é uma doença crônica, né? A gente considera assim. Só que esses sintomas, né, de excesso de pelo, acne, irregularidade, ele é muito mais comum nesses primeiros anos, na adolescente, adulta jovem, e à medida que os anos vão progredindo, então na, na, na perimenopausa, por exemplo, o que vai predominando são sintomas que a gente chama de metabólicos. Então, a síndrome de ovário policístico ela está associada ao aumento de risco de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de doença do colesterol, de doença hepática do fígado gordurosa, de apneia do sono, né? Então, ela é uma condição, né, que está associada a transtornos metabólicos. E isso vai acontecendo principalmente à medida que a maturidade vai acontecendo. A associação não significa que a pessoa vai ter, né? Por isso que eu falo assim, para as meninas, para as mulheres jovens, eu falo, olha, o autocuidado, atividade física regular, manutenção de peso, procurar uma dieta saudável, tudo isso que a gente sabidamente sabe que tem caráter de prevenção, de retardo, de complicações metabólicas, é extremamente importante. A gente enfatiza esses cuidados periodicamente nas consultas e a gente consegue ter bons resultados, enfim. E existem também approaches, né, visando isso, a prevenção dessas complicações ao longo da vida. Então, muda um pouco a característica clínica dessas mulheres ao longo da vida. E se a minha mãe teve, minha avó, minha tia tem, minha prima, posso vir a ter? É hereditária de família isso? Existe uma maior frequência em familiares de primeiro grau, então chega a 50%. Então, se a mãe teve, é 50% as chances de uma filha ter, né? A gente ainda, na verdade, a minha linha de pesquisa no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo é justamente tentando buscar esses marcadores genéticos, né? O que determina, que ainda é mal explicado ainda na literatura médica, enfim, mas sim, tem mais risco, então a gente acaba tendo, né, nas filhas das nossas pacientes, a gente acaba tendo mais atenção. Tem estudos mostrando que desde bem precoce, essas meninas têm algumas características, as filhas, né, que vão desenvolver SOP, algumas características já começam a nos dar indícios e pistas. Mas, assim, é uma doença que acomete 10% das mulheres. Então, assim, eu falo 1 em 10. Geralmente, quando a gente tem um grupo de mulheres, alguém tem. É muito comum. É muito... Felizmente, nos últimos 10, 15 anos, aumentou muito os estudos, né?
a informação, né, sobre a síndrome de ovário policístico. Acho que esse momento é extremamente importante. Teve um trabalho também, deve ter uns 3, 4 anos, de países de língua inglesa, que mostrou que as mulheres demoravam muito para ter esse diagnóstico estabelecido, precisavam passar por vários profissionais, né, para ter a confirmação, mas o que era mais interessante é a insatisfação dessas mulheres com relação à informação recebida. Elas continuavam com dúvida em relação à fertilidade, à obesidade, enfim, ao ciclo menstrual, como que é isso? Essas perguntas que você está me fazendo são as dúvidas das mulheres, né? Eu posso ter filhos ou não? Então, sim, pode. Então, assim, tudo isso a gente aborda na consulta médica e vai esclarecendo ponto a ponto para entender que, bom, dá para a gente manejar isso muito bem, dá para a gente prevenir as complicações associadas e é fundamental, voltando na adolescência, a gente fazer esse diagnóstico correto e na hora correta, porque também se for só uma questão daquele momento, né, da maturidade, né, e depois essa mulher vai ciclar normalmente, não precisa ter nenhum acompanhamento adicional. Então, para todo o sistema de saúde, isso é muito bom também, é vida normal que se segue. A gente volta, então, naquele diagnóstico precoce é sempre muito importante, né? Os pais dessa menina, dessa adolescente, o que eles têm que ficar atentos? A menina também, que hoje a gente na internet, elas sabem de tudo, né? O que ela tem que ver, como que ela tem que se conhecer para falar, olha, tem alguma coisa errada, eu preciso ir ao médico. Então, eu acho que assim, como eu falei, nos primeiros 2 anos da primeira menstruação, a gente pode ter uma certa irregularidade menstrual, pode ter um pouquinho de acne, mas se você perceber que tem uma pelificação, excesso de pelos, principalmente em áreas tipicamente masculinas, então aqui no mento, no busto, no tórax, no abdômen, e excesso de pelo, um pelo grosso, né? Isso pode indicar um excesso de hormônios androgênicos, tá? Isso merece investigação, né? Uma acne grave e resistente aos tratamentos também, apesar de a acne ser comum, também merece. E ciclo um pouquinho irregular é ok, mas ciclos menstruou, está 6 meses, 8 meses sem menstruar, também deve procurar o médico, fazer uma avaliação, né? Muitas vezes a gente vai só acompanhar, mas é importante estar em acompanhamento. Então, nos primeiros 2 anos, a partir dos 2 anos, em geral, as meninas já estão ciclando regularmente. Então, se continuar uma irregularidade, também procurar um acompanhamento endocrinológico. E não se assustar, né? Porque quando a gente escuta a síndrome dos ovários policísticos, né? Tem tratamento e dá para ter uma vida normal e, como a senhora disse, né? No futuro até ter filhos. Vai ter filho. Então, uma das grandes informações, hoje em dia é muito menos, né? Mas quando começaram era esse conceito, né, de que não pode engravidar. O que acontece, essas mulheres, quando estão sem tratamento, às vezes elas ovulam menos. Então, podem demorar mais tempo, sim. Às vezes precisa de algum tratamento específico para induzir a ovulação, mas tem trabalhos também, tem um trabalho interessante da Austrália, que mostrou que mulheres com síndrome de ovário policístico têm o mesmo número de filhos que mulheres sem síndrome de ovário policístico. Então, sim, tem uma capacidade reprodutiva, às vezes precisa de algum suporte, né, nessa questão da fertilidade, então buscar acesso à saúde novamente. Tá aí, então, um recado da doutora Larissa Garcia Gomes. Ela é endocrinologista, faz parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante, né? Muito se fala disso, mas ainda tem gente que tem dúvida, né? Doutora, muito obrigada, viu, por falar com a gente hoje. E eu já quero deixar o convite para a senhora participar mais vezes, não só do Saúde Agora, mas também do Saúde à Vida e de outros programas aqui da casa relacionados à saúde. Com certeza, é um prazer enorme e estou aberta a convites, quando quiser. A gente vai te chamar, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada mais uma vez. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Muito obrigada, a gente se vê. Tchau!